Gravando. Bom, gente, então sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando pontualmente, tá? Às 7h30. A galera vai entrando devagar, tá? Mas a ideia é trocar uma boa informação aí com quem já está participando da nossa reunião. Na sequência aqui, eu já vou colocar a tela para vocês verem o que eu vou tratar de assunto hoje com vocês, tá bem? Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Que nem eu falei, aqui todo mundo muito bem à vontade para. Surgiu dúvida, levanta a mão. Surgiu dúvida, quem é mais envergonhado me chama no privado, pode ser no WhatsApp, abre o chat, me manda dúvida aí, que aqui é todo mundo chegado. Então, bora. Me contem aí, todo mundo nutricionista, se formando em nutrição, tem alguém que não é da área? Falem aí no chat, por favor. E- Feito. Tá compartilhando a tela bonitinho? Achou, Milene, está nos estágios finais. Me digam só se a tela está sendo compartilhada aí direitinho. Gente, o negócio é o seguinte. Então, hoje, o que eu, Fabrício, nutricionista, professor e futuro mentor de vocês, vou falar hoje aqui, é sobre segurança no atendimento nutricional. No primeiro momento, tá? Eu vou trazer uma parte mais social, informal para vocês, mas a gente vai se aprofundar para uma parte mais técnica conforme a nossa conversa vai passando aqui, tá bem? Então, como eu falei, o meu nome é Fabrício de Grandes, eu sou nutricionista, tá? Sou formado em educação física também há mais de 10 anos, tá? Não achem que eu sou tão velho assim, mas eu já sou formado há mais de 10 anos. Trabalhei durante muitos anos com a parte de esportes, de treinamento físico e também, principalmente com a parte de condicionamento físico voltado no envelhecimento, uma área que eu sou especialista também. Sou mestre em nutrição e atualmente estou finalizando o meu doutorado na nutrição, tá bem? O propósito do que eu tenho hoje para falar aqui com vocês é algo que visa preencher uma lacuna muito importante dentro da nossa profissão. O que eu tenho percebido é que, e é muito provável que vários de vocês aqui vão concordar comigo, é que muitos colegas, tá? Muitos colegas estão criando uma falsa ilusão de que antes de qualquer coisa, tu precisa angariar dezenas e dezenas de pacientes, como se aquilo. Boa noite, Kátia. Como se aquilo fosse ser algo que unicamente ia te trazer, vamos falar em termos bem abertos aqui, prosperidade, dinheiro na profissão, porém não funciona assim. Talvez, inclusive, alguns de vocês já tenham passado pela experiência de, enfim, adquirir cursos, adquirir tudo que é tipo de modelo de negócios, que prometia uma coisa muito luxuosa dentro da nutrição, desde que tu aplicasse o método X, só que com o passar do tempo vocês vão percebendo que não funciona tão simples assim. E o que eu tenho para trazer hoje aqui para vocês é justamente nesse direcionamento, mostrar que antes de qualquer coisa, se tu quer captar pacientes, se tu quer prosperar, tu precisa ser um nutricionista foda, tá? Vamos falar assim, tu precisa ser um nutricionista foda no que tu faz, tá? E passar segurança para o teu paciente. Porque hoje não é crime nenhum, e inclusive eu ensino isso para os meus mentorandos, tá? Tu trabalhar com digital, tu te voltar para a internet, né? O problema é quando a gente esquece que a parte presencial do negócio também é muito importante. E com a parte presencial da nutrição, a gente pode ativar muito os nossos pacientes, principalmente quando aquele paciente observa que
O Fabrício tem muita segurança para me atender. O Fabrício sabe o que ele está fazendo quando ele me atende. Então, isso para mim é algo que foi o grande divisor de águas quando eu comecei, seja lá na educação física, quanto na nutrição. Eu mostrei números recentemente, né? E não é um problema para mim falar sobre isso, mas quando eu comecei na nutrição, digamos, um máximo de 3 anos, eu já tinha atendido só na região de Pelotas e região sul 2.500 e alguma coisa pessoas, tá? Eu não me lembro exatamente o número. Eu postei no meu Instagram há uns 2 dias atrás, era 2.583. Ou seja, concordam comigo que de maneira presencial esse é um número muito grande. E o que mais me trouxe isso e vem trazendo para os meus mentorandos essa captação otimizada de pacientes além dos mecanismos digitais que a gente tem, obviamente, é a captação que aí os mais antigos vão saber do que eu estou falando. A famosa captação no 1 a 1, né? Aquele paciente que indica para outro paciente e que isso vai trazer consistentemente uma rede de apoio que cada vez mais vai te trazer mais e mais clientes. E a prática disso cada vez vai te trazendo mais segurança para chamar esses clientes para si. E eu trago, que é uma coisa também que eu ensino muito para os meus mentorandos, tanto na parte de comece de alguma forma, né, que é algo que eu falo sempre, né, comece de alguma forma, então se estabeleça dentro da profissão, começando de alguma forma. Aqui é um exemplo de uma entrevista na época 2010, talvez, onde nenhum outro profissional aceitou isso, né? E o profissionalzinho lá que estava começando falou, cara, eu vou baixar a cabeça e eu vou falar. E aqui uma outra coisa que eu dou muito valor, né? Só um exemplo, que foi, digamos, talvez ela nem saiba disso, mas ela foi a minha primeira mentora dentro da nutrição, que foi a Bia quando me tratou lá com um transtorno alimentar que eu tive quando eu tinha 14 anos, e ela foi muito importante na minha vida, e eu tratei desde lá ela como a minha inspiração para nutrição, né? E é algo que eu ensino também os meus mentorandos, como a tua história envolve a captação de pacientes também. Então, de alguma forma, a gente tem que começar. Tá? Existem formas, sim, que eu ensino todo mundo como a gente pode começar, mesmo sendo mais retraído, digamos assim, mas a gente tem formas de começar para pessoas que naturalmente são mais despojadas, obviamente. Um grande problema que a gente tem quando enfrenta aquele primeiro atendimento, né? Acredito que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Quem fala que nunca teve um friozinho na barriga para atender um paciente novo que estava chegando, ou nos seus primeiros atendimentos, tá mentindo, né, gente? Todo mundo já passou por aquele frio na barriga, ou vai passar, e é algo que, inclusive, nos estimula a ter mais e mais busca de conhecimento, digamos assim. Então a gente tem aquele medo do desconhecido, né? A gente tem aquela questão de perder a virgindade dos primeiros atendimentos, né? Que a gente precisa solucionar de alguma forma isso, e principalmente a parte de insegurança do desconhecido, né? Aquela situação onde a gente acredita que a partir do momento que eu não sei o que eu estou respondendo para o meu paciente, ou que ele me traz algo que é novo para mim, eu vou perder a confiança dele e eu vou mostrar para vocês que não precisa ser dessa forma, tá bem? As soluções, tá? Elas, de maneira geral, tá? De maneira geral, elas são muito mais simples do que parecem, tá bem? Elas são muito mais simples do que parecem. É, essas soluções envolvem tanto mecanismos de comunicação importantes, né? Mas também mecanismos digitais importantes, vamos falar assim. Muitas pessoas que já me acompanham sabem que não é uma parceria que envolve dinheiro, tá? Eu não ganho, eu não pago, e de lá também é a mesma situação. Mas eu trabalho, por exemplo, com o Dietbox, né? É um aplicativo. Valeu, Adri. Muito obrigado pelo elogio. Mas é um aplicativo que ele nos traz, né?
possibilidades dinâmicas que eu vou mostrar para vocês aqui, e não, eu sou um cara que eu sempre defendi isso. É obrigatório trabalhar com software para nutricionistas? Não, não é obrigatório, tá? Mas um ponto muito importante é que sim, facilita, né? Facilita. Quando a gente trabalha com software para nutricionistas, a gente sabe que facilita todo o acesso. E tem mecanismos que a gente tem quando se trata de se apoiar no desconhecido, que o próprio software pode nos trazer uma facilidade muito grande. E eu vou mostrar aqui para vocês. Obrigado, Kátia. Adoro seus conteúdos excelentes. Obrigado, Kátia. Então, eu até... Bora. Soluções muito mais simples do que parecem, tá? E bora. Diz que duvida de mim, tá? Bora, vamos pro Dietbox, tá? Eu separei ali um, uma parte específica aqui, incluir um exemplo de paciente que a gente vai utilizar hoje, que eu vou mostrar uma solução muito pontual para essa insegurança, esse friozinho na barriga que a gente tem quando vai atender um paciente novo. Para quê? Só me digam se segue mostrando a tela aí bonitinho para vocês. Aqui o nosso exemplo do workshop para hoje, quarta-feira. Então, assim, gente, isso pode ser feito de uma maneira muito simples, tá? Isso pode ser feito de uma maneira muito simples, por exemplo, com o agendamento prévio da tua consulta, tá? Mas isso também pode ser trabalhado, de certa forma, com, com o próprio software, tá? Então, a partir do momento que tu fez o primeiro contato com o teu paciente, né? A partir do momento que tu fez o primeiro contato com o teu paciente, tu vai ter a possibilidade, né, de já ter a primeira comunicação com ele. Então, vamos supor assim, a gente fez o primeiro contato, é muito difícil que exista uma marcação imediata de consulta, a gente vai fazer o primeiro contato, vai ter a marcação usualmente para daqui 2, 3 dias, isso é muito dependente da agenda e da forma de atendimento do nutricionista, que é algo que eu ensino também para os mentorandos, certo? Eu ensino também para os mentorandos, mas é algo que é muito dependente da forma de atendimento do próprio nutricionista. Onde esse contato prévio ao agendamento da consulta, né, esse contato prévio ao agendamento da consulta, a gente pode trabalhar com questionários. É algo tão banal, gente, que quem não faz ainda vai ficar se perguntando, poxa, mas isso aqui e é também algo que eu converso com os mentorandos, cara, isso aqui eu estou passando para vocês agora, vocês vão sair e vocês vão fazer isso também, tá? Vocês vão sair dessa conversa hoje e vocês vão aplicar isso agora. Vocês vão aplicar isso agora, vocês vão começar a aplicar isso agora, para que assim a gente consiga ter já um direcionamento prévio e trabalhar em cima dessa diminuição do friozinho na barriga prévia à consulta. Então, aqui, por exemplo, abriu o questionário pré-consulta, não sei se quem já conhece aqui a ideia do Dietbox, tá? Onde a gente pode se basear nele, inclusive, tá? Para fazer posteriormente um que a gente vai enviar prévio à consulta com o nosso paciente. E olha só que simples, a gente tem modelos pré-estabelecidos, inclusive eu sou, como eu falei, eu não tenho nenhum contrato com o Dietbox, mas eu sou conselheiro, assim, a gente troca ideias nesse sentido, para que a gente consiga construir um vínculo importante com nutricionistas e, assim, proporcionar modelos práticos de atendimento, enfim. E até eu me gabo disso. Uma das fórmulas que tem ali no Dietbox fui eu que falei para eles colocarem, que é uma fórmula de um pesquisador americano, que é o Tinsley. Se vocês olharem, é uma fórmula nova que tem ali no Dietbox, foi incluída esse ano ainda. Então, assim, gente, utilizar desses modelos prévios, tá, de questionários que são facilmente assimilados aqui, um questionário padrão, onde previamente à consulta a gente vai enviar por e-mail, porque quem já está habituado vai saber, mas quando a gente adiciona um paciente, tá? Tem aula minha ali no Instagram, vocês vão achar explicando isso sobre softwares ou não utilizar softwares, é bem fácil de encontrar. Previamente à consulta, a gente pode adicionar, a gente adiciona e já adiciona com o e-mail daquele paciente. A gente pode, inclusive, adicionar com o WhatsApp daquele paciente e fazer o envio prévio
para aquele paciente com já esse questionário pré-consulta. E as formas mais simples que a gente tem de diminuir essa insegurança é, inclusive, sabendo previamente o que está trazendo aquele paciente até nós. Obviamente que quando a gente aprende, dentro da mentoria, por exemplo, como trabalhar com nichos específicos que direcionem o teu atendimento. Hoje eu gravei uma aula sobre isso e já vou dar esse insight para vocês. Não era para falar aqui, mas tudo bem. Uma coisa que eu não estou vendo, tá? Já fica esse insight poderoso para vocês aqui. Eu não estou vendo nutricionista que está se habilitando a trabalhar com CrossFit, né? E é um de um nicho de mercado, onde a galera da nutrição tem muito treinador que está trabalhando com CrossFit, tem, mas eu não estou vendo a galera da nutrição se mobilizar para isso. É um nicho de mercado, assim, que está estourando junto com beach tênis e paddle, que são, se eu não me engano, os três esportes que mais crescem dentro do Brasil. E eu não estou vendo os nutricionistas acelerarem, assim, né? Os nutricionistas botarem esse nicho de mercado aí como um foco principal para angariar mais pacientes. Então, é bem importante que a gente procure nichos específicos e assim a gente já previamente estabeleça uma ideia de questionário. Mas clássicos aqui, junto com o Dietbox, né, são, são perguntas, né, que são muito abrangentes e que já podem nos trazer uma ideia muito prévia à consulta. Por exemplo, né, aqui como vocês podem ver, qual o seu objetivo com a consulta? Né? Eu sou o Fabrício de Grandes, meu objetivo é ficar do tamanho da Graciane Barbosa, por exemplo. Né? Então, a partir do momento que a gente direciona esse objetivo para o nosso paciente, direciona esse objetivo para nós, como profissionais, a gente já começa a ter insights de como que a gente vai ter mais segurança prévia e durante a consulta eu vou ensinar isso para vocês também, mostrar mais segurança previamente. Vamos, só para não ficar essa bobagem aqui, mas assim, meu objetivo é emagrecimento, tá? Já consultou com um nutricionista previamente? É outro questionário que vocês podem ter, tanto dentro do Dietbox ou um software específico que vocês trabalhem, como vocês podem formular um questionário prévio de vocês para enviar previamente a consulta. Já consultou com um nutricionista? Se sim, o que funcionou? Assim, é justamente isso. Até, se possível, num pretexto ético, coloque ali, a favor não colocar o nome, tá? Que isso assim, não é bem interessante para o nosso manejo, para a nossa conduta profissional. Então, sim, já consultei com, vou mostrar para vocês por que eu estou fazendo isso, 10 nutricionistas e nenhum funcionou. Essa é clássica, né, gente? Essa é clássica. Em que horário costuma acordar? Em que horário costuma dormir? Costuma demorar até pegar no sono? Qualidade do sono? Costuma acordar à noite? Tem insônia? Aí a gente já vem com um questionamento aqui do próprio Dietbox, que já nos dá um insight para essa ideia da segurança. Costuma tomar alguma medicação para dormir? Eu não costumo, tá? Mas eu sei que a galera toma. Então, é, se eu não me engano, é Zolpidem, né? Zolpidem. Alguém aí toma? Se não for assim que se escreve, me fala. Como é a sua rotina? Enfim, não vou dar sequência aqui, se vocês entenderam o objetivo, eu já vou mostrar onde eu quero chegar com isso, tá? Sim, sou o PIDEM, tá? Qual o seu horário de trabalho, estudos, o que fazer, tipo, atividade física, blá, 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 saúde. Você tem ou já teve alguma doença? Sim. Ah, vou falar que eu estou trabalhando no doutorado agora, tá? Hipertensão arterial pulmonar. Beleza. Já fez cirurgia? Não. Já sofreu alguma lesão? Sim. Escrever a lesão. eh, eh, fraturei o cotovelo. Beleza. Toma alguma medicação? Já mencionei o Zolpidem.
né? E aí vai, toma algum suplemento, esse monte, vocês vão entender qual é o contexto que eu quero chegar aqui. Então, a partir do momento que a gente fez aqui esse questionário, que vocês podem se guiar por aqui para criar um de vocês, com o logo de vocês, o próprio Dietbox dá a possibilidade de vocês fazerem, de vocês proporcionarem esse questionário com o logo de vocês, por exemplo, isso vai chegar até nós, obviamente, né? Digamos, 2 dias antes da consulta, 3 dias antes da consulta. O que que é que nós, como nutricionistas, tá? Vamos fazer, e por isso que eu quero mostrar para vocês que não tem atalho de vou fingir que eu sei, vou mentir que eu sei. Não, tem trabalho duro. Isso existe trabalho duro, constância, disciplina quando se envolve um atendimento de excelência, certo? Uma das formas mais assim, ó, tranquilas que a gente tem de brincar com isso, se vocês não querem passar muito trabalho, e eu já testei de diversas formas, a ideia aqui não é dar um curso de inteligência artificial para vocês, porque tem muita gente dizendo que é expert nisso e não são, tá? Mas uma das formas mais fáceis que a gente tem de fazer isso quem aqui usa o chat GPT, por favor, só me fala aí no chat se não estiver com vergonha. Mas o chat GPT, tá? Eu tenho testado ele, tá? Eu tenho testado ele. Ele é algo muito tranquilo de usar, tá? Já tem alguns prompts prontos para se utilizar ali. Eu até falo na mentoria sobre isso mais especificamente, mas a gente sabe que dentro da área da saúde, ele tem me oferecido, tá, uma, uma gama de informações que estão muito bem referenciadas dentro da ciência. Vou citar um exemplo aqui para vocês que eu peguei do Insight ali. Inventei que eu utilizava o Zolpidem. Olá, eu sou educado, né? Espero que esteja ok o chat, porque a internet estava um pouco instável hoje, mas acredito que esteja tudo ok. Olá, como posso ajudar você? Me fale a respeito da interação entre o medicamento Zolpidem e a dieta. Exemplo, o aumento ou não do apetite. Olha só. Então, vamos lá. O Zolpidem é um medicamento sedativo, hipnótico, comumente utilizado para tratar insônia, né? Em relação à interação do Zolpidem, não existem relatos específicos de esse medicamento cause um aumento ou diminuição direta do apetite. As pessoas podem agir de maneira diferente. Que tipo de insight isso já traz, né? Uma conversa franca com um paciente, onde, a partir do momento que a gente já verificou a utilização daquele medicamento, né, a gente pode instruir aquele paciente de forma a mostrar, olha, o que a gente já sabe, né? Obviamente, por favor, né, gente? Senão eu vou falar, eu tive que pesquisar sobre o teu medicamento antes, né? Não, né? Mas o que a gente já sabe sobre a utilização desse medicamento é que ele é um medicamento que, dentro de relatos específicos da medicina, não há uma interação direta e reta entre aumento ou não do teu apetite. O que pode nos induzir, né, o que pode nos induzir que, possivelmente, se houve ganho de peso nas últimas semanas, nos últimos meses, não necessariamente teve relação com este medicamento. Há quanto tempo que tu toma este medicamento? Durante a consulta? 2 anos. Olha, parece realmente que não existe um efeito direto com relação à modulação do apetite. Certo? Certo? Tipo, isso ficou bem claro, é algo bem tranquilo da gente entender, né? Claro que se a gente quiser, eu até deixei aberto aqui, se a gente quiser ir mais a fundo, aí eu explico também dentro da mentoria, mas é algo muito específico, só para trazer como curiosidade para vocês e já fica o ensinamento. Óbvio que a gente pode ir para um campo mais científico da coisa, tá? E entrar ali no PubMed, fazer uma pesquisa específica ali. Eu citei a hipertensão arterial pulmonar, a gente pode fazer uma pesquisa específica sobre a hipertensão arterial pulmonar. E
modelos dietéticos, né? Vamos lá. E modelos dietéticos, mas normalmente o próprio chat GPT costuma, para quem não está entendendo o que eu estou fazendo, não se preocupe, tá? Isso aqui é bem explicadinho na mentoria. Então, a gente pode cair aqui numa pesquisa bem mais científica, e para quem tem tempo de leitura suficiente para isso, vai poder se inteirar melhor da condição prévia do teu paciente. Entendem o que eu quero dizer? Uma preparação prévia que pode ser feita tanto de maneira mais prática, por exemplo, com não Google, tá? O chat GPT, né? Ou até mesmo uma preparação mais técnica, mais elaborada, mais voltada para aquele paciente que a gente pode estruturar com questionários prévios, certo? E isso costuma trazer soluções com relação ao aumento do nível de segurança frente ao teu paciente, que obviamente vou mostrar para aquele paciente que tem ali um cara que sabe o que ele está falando, tá certo? É, quando se trata de posteriormente o atendimento relacionado à entrega da dieta na hora, eu vejo que muita gente fala sobre essa ideia de atendeu, entregou a dieta. Vamos trazer aqui minha opinião sobre isso, tá? Olha, minha opinião sobre isso, tá? Tá bem claro. Eu sou um cara contra a ideia de entregar a dieta na hora. Pronto, falei, tá? Porque eu não conheço nenhum nutricionista que consiga, tá, de maneira sólida, dar atenção para aquele paciente, tá, ao mesmo tempo que ele produz um plano alimentar estratégico, tá? Ah, mas é um plano que eu só peguei, fui pegando o que ele comia, tirei dali, coloquei dali, papá. Beleza, super. E tem gente que trabalha assim, não tenho nada contra é isso aí. Mas me dizer que existe um nível de concentração alto quando a gente está trabalhando com a entrega da dieta na hora, eu eu não acredito nisso, tá? E digo mais para vocês, com relação a mostrar segurança para o paciente, a ideia de muitos dizem que isso é levar para casa. Não é levar para casa, tá? Eu ensino isso também, tá? Tu tem que fracionar a tua valor de hora, né? Para que, por exemplo, esteja incluído na elaboração do plano, né? Esteja incluído na elaboração do plano o valor hora consulta, né? Ou enfim, hora de trabalho, enfim, como vai se optar para trabalhar, para que assim a gente possa oferecer para aquele paciente algo no sentido. Assim, a minha resenha é sempre muito parecida com os meus pacientes, tá? Olha, eu vou te entregar esse plano amanhã, tá? Ah, mas tem algum motivo? Ninguém pergunta isso, tá? Até porque eles se sentem bem valorizados quando eu explico o motivo. Eu vou te entregar esse plano amanhã, tá? Porque o que eu quero é levar para casa, tá? Amanhã acordar, olhar para esse prontuário do que a gente trouxe hoje e estruturar para ti algo que faça sentido. Por exemplo, eu posso dizer hoje aqui na tua frente que usa creatina, mas quando eu parei e consegui ter concentração para saber o que a gente estava fazendo naquele momento da consulta, eu vi que não, a creatina não fazia sentido para ti, porque não tinha. O controle do peso não ia ser do jeito que eu queria, sei lá. Inventei alguma coisa aqui na hora, só para dar uma desculpa. Então, minha opinião é que isso tira um pouco a ideia de valorização do cliente e o que transfere para aquele paciente, tá? Então, muito cuidado com o que eu estou falando. Eu estou falando que quem faz dieta na hora é ruim, quem faz. Não, não, eu não estou falando isso, tá? Só que eu estou falando com a impressão, e quem fala que é um cara que já atendeu quase 5 mil pessoas diferentes, tá? A impressão e já testei tudo que é tipo, dieta na hora, dieta depois, dieta um dia depois, 2 dias depois, já testei tudo que é tipo de atendimento, isso aí tudo eu trago essas experiências na mentoria. Dieta 15 dias depois, não, tô brincando, né? Aí é sacanagem. Eu te digo que o cliente ele se sente recebendo uma dieta de gaveta. É isso que. Ah, mas é que quando tu vai no médico, o médico prescreve a medicação para ti, certo? Certo? O médico prescreve a medicação para ti. Isso é real.
Tá? Isso é real, o médico prescreve a medicação para ti. Só que entende que quando a gente está falando de um medicamento, a gente está falando de algo que existem duas possibilidades, né? Que é o sim ou não, entende? Ou o cara toma aquele medicamento, ou ele não toma, e não é desmerecendo nada disso, mas quando a gente fala da dieta, não existe o sim ou não, ou faz ou não faz. A gente tem milhares de possibilidades diferentes para se chegar no mesmo objetivo. Então, entendem que a partir do momento que a gente não concentrou os esforços para saber que aquele paciente entender que na rotina dele ele não ia ter condições, né, porque não teve concentração absoluta para isso, condições de descascar um abacaxi no meio do trabalho dele, entende que aquilo não vai dar uma sequência no plano e que aí sim a gente vai ter que refazer, e aí entra na parte que é a parte que ninguém quer passar, quer pegar e ter que reestruturar o troço quando já está pronto. Entendem isso? Então, essa é a minha opinião. Tá? Respeito opiniões contrárias. E que não é preciso somente técnicas de comunicação para passar segurança para o teu paciente. A gente precisa entender, por exemplo, que os pacientes querem entender o que está acontecendo com a ideia do objetivo deles, né? Com a ideia de aonde eles querem chegar, estabelecer metas realistas para aqueles pacientes e que isso mostre que saiu de algum lugar aquilo, né? Hoje em dia, eu sou um cara que eu estou indo contra a corrente nesse sentido. Sim, eu entendo que todo mundo aqui quer vender. Eu também quero vender, todo mundo quer vender, todo mundo quer captar pacientes, tá? Mas a partir do momento que a gente foca só nisso, a gente esquece o real propósito da coisa, que inclusive é o que nos mantém no topo por muito tempo, que é tu trabalhar de maneira excelente, que é tu ter excelência no teu atendimento, certo? Às vezes a gente consegue ter um quê de comunicação, um quê de venda, um quê de marketing, mas quando não tem excelência no atendimento, a gente vai ficar para trás. O hype vai passar. Quantos nutricionistas passaram aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, online, e que cada vez mais eles vão se perdendo porque as técnicas de marketing, elas vão cada vez mais rapidamente se aperfeiçoando e vem um cara e te atropela, entende? Só que assim, tu precisa de aperfeiçoamento quando se fala de técnicas de atendimento também, e não só técnicas de marketing. Eu acredito que sim, são muito importantes, mas técnicas que envolvam prescrição segura, técnicas que envolvam prescrição com ciência por trás, e não antes de pensar em tu atender com excelência aquele paciente, tu nem tem nenhum paciente e tu já está pensando em captar 30 pacientes no primeiro dia de atendimento. Entende? Tu nem tem condições de atender de maneira excelente aquele paciente que posteriormente são os caras que vão te trazer mais pacientes e tu já quer abranger o mundo quando tu não tem condições disso, certo? Então, o que a gente faz aqui é sim uma ideia de prescrição com muita segurança e muita ciência por trás e, obviamente, muita prática também. Então, eu vou dar exemplos aqui que são bem. Pô, eu vou dar exemplos aqui que vão ser bem legais para vocês, como por exemplo, tá aqui, essa aqui fica aprendizado gratuito, que nem a avaliação que eu mandei ali para vocês, os, a, a avaliação, desculpa, o e-book sobre a avaliação que eu mandei ali para vocês, mas aí já fica de aprendizado. Essa é uma técnica muito simples que a gente tem de pensar, tá, num peso ideal para o nosso paciente, por exemplo, que é uma coisa que eu não vejo ninguém aplicando. O que a gente tem aplicado com muita frequência vocês já devem ter ouvido falar, é o famoso método de Venta. Já ouviram falar? Método de Venta? Método de Venta, o valor energético do tecido adiposo. A gente considera que a partir do momento que a pessoa gasta X calorias ou perde X calorias, ela vai perder X de tecido adiposo. Isso não tem validade prática e científica, infelizmente, tá? Porque eu gostaria que tivesse, nenhuma, né? A gente assume hoje que o emagrecimento ele é um modelo dinâmico de emagrecimento. Então, trabalhar com técnicas que envolvam, olha como é importante a ciência e pensar nisso para buscar peso ideal é algo importantíssimo. Vamos unir as duas coisas agora que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui vai de bônus para vocês, tá bem? Olha aqui. Vou abrir o slide novo. Então, assim, ó, a gente pensar em como mostrar com segurança um peso ideal do nosso pacientinho Fabrício ali que queria emagrecer,
tá? Um cálculo que considera melhora de composição corporal, inclusive nas mentorias eu ensino sobre a parte de recomposição corporal, é quando a gente calcula a massa livre de gordura daquele sujeito, tá? Divididos por 1 menos a casa decimal ali, que seria referente ao percentual de gordura que ele quer atingir. Deu para entender? Não, né? Ficou meio confuso. Então, eu vou explicar para vocês. Vamos supor que o nosso paciente tem 20% de gordura e 80 quilos, tá? Então, é muito fácil da gente entender isso. Ele tem 64 quilos de massa magra, porque assim, tudo que não é gordura é massa livre de gordura, ou seja, massa magra. E esse cálculo do peso ideal envolve a massa magra ou massa livre de gordura, entenderam? Entenderam isso? Então, a gente está falando de 64 quilos de massa magra, tá? Que já entra aqui nessa formulazinha, tá? Não se preocupe que vai ficar gravado, mas quem está aqui, todo o pessoal que está se mantendo desde o início, não saiam, porque eu tenho algo muito importante para falar com quem está aqui, e envolve um presente bem legal para quem quiser mesmo, é bem legal mesmo, tá? E divididos por 1, opa, desculpa, igual não, divididos por 1 menos a casa decimal aqui desse sujeito. Então, ele tem 20% e busca chegar nos 15%, tá? O que a gente vai estabelecer? 15% é 0,15. A gente está falando aqui que esse sujeito, um peso ideal, considerando que ele não perderia a massa magra dele, a gente está falando de 64 divididos por 1 menos 0,15, 0,85. Se eu não me engano, a gente está falando aí, se alguém quiser fazer, mas se eu não me engano, já falo para vocês, mas 76, alguma coisa. 75,3 quilos. Então, a gente está falando aqui de 75,3 quilos. Então, a gente já tem uma meta, tá? A gente já tem uma meta que a gente passa que foge daquela coisa engessada, né? Foge daquela coisa engessada de metas que envolvem IMC, por exemplo. Não estou criticando o IMC, IMC é uma boa medida populacional, mas quando a gente trata com o nosso paciente diretamente, o IMC, não, infelizmente, não é uma medida que tenha grande valia. Então, quando a gente está falando de uma avaliação individual, a gente pode estar trabalhando com metas que envolvam um percentual de gordura. E quando a gente vai mais a fundo ainda, tá? Quando a gente vai mais a fundo ainda, olha como tudo se conecta, né? Eu saí da a parte mais de atendimento, vamos entrar numa parte, como é que eu posso dizer, mais técnica, né? E quando a gente está pensando em redução do peso para esse nosso paciente que queria emagrecer, a gente vai estar falando ali de um limite de 1%, né, perdido do peso total por semana, né? O que isso significa? A gente quer que esse sujeito perca esses 5 quilos, tá? Mas eu vou falar para o meu paciente, mas eu quero que tu perca 500, opa, desculpa, 400 gramas, 800 gramas, 0,8, 800 gramas por, por, por semana, certo? É 1% do peso corporal dele. Tá? 1% do peso corporal dele. Então, eu vou trazer essas metas, estabelecer esse nível de confiança e segurança e explicar isso para o meu paciente, né? Que ele perca essas 800 gramas, a gente vai se basear, obviamente, 800 gramas, 800, 900, talvez num período inicial um pezinho um pouquinho maior, porque envolve mais perda de água, mas a gente está falando de um limite que a gente deveria atingir esses 75 quilos aproximadamente aí, em cerca de, se estamos falando de 5 quilos, estamos falando de 6 semanas aproximadamente, certo? 6 semanas aproximadamente, né? Se eu não me engano, é por aí. Então, objetivar ele nesse sentido de buscar esse emagrecimento que ele deseja, né? Mas mostrar que o que a gente tem para ele é uma meta. E é uma meta atingível. Eu vou ir mais longe ainda. A gente vai mostrar para ele que esse é um método pautado na ciência. Eu nem entro aqui, mas se eu não me engano, aqui... IH, eu vou mostrar para vocês como funciona, por exemplo, a nossa calculadora de emagrecimento dinâmico, que a gente vai mostrar e trazer para aquele paciente. Então,
É. Aqui. Então, esse aqui é um modelo, tá, de calculadora que ele pensa e entende que, e é totalmente pautado na ciência, tá? Que ele entende que o nosso emagrecimento obedece a um comportamento totalmente dinâmico. E a partir do momento que a gente estabeleceu esse objetivo com o nosso paciente, né, de tentar atingir aqueles 5 quilos num limite de 6 semanas, 5 quilos perdidos num limite de 6 semanas aproximadamente, a gente pode facilmente trabalhar com ele e mostrar para ele como vai funcionar numa expectativa de ofertar calorias. E aqui é um modelo tanto, principalmente que nós podemos usar como os técnicos da coisa, mas olha só que legal, se a gente está falando aí do sujeito que tinha uns 80 quilos, né? Ali no exemplo era 31, 5. Aqui fica para outro momento eu mostrar para vocês, mas é bem simples, é o nível de atividade física. Eu tenho umas aulas também no meu Instagram ali. E atingir esse peso ali em cerca de 6 semanas. A gente está falando de 42 dias, né? A gente está trabalhando ali, teoricamente, com uma oferta de calorias de cerca de 1.950 calorias por dia, e quando atingir, a gente pode mostrar isso para o nosso paciente, claro que não vai ser exatamente isso, né? Mas quando atingir a manutenção do peso, ela vai ficar em cerca de 2.674 quilocalorias. Então, vocês entendem o quão importante é isso? O quão importante é, além da gente ter só o poder da eloquência, né? Às vezes a galera se preocupa muito com isso, que a gente sabe que é só um marcador de como é que se diz, de vaidade, né? Mas antes de ter seguidores, a gente quer ter clientes e clientes que nos indiquem por causa do nosso nível de aplicabilidade prática, técnica e conhecimento, e que, por exemplo, a gente chegar aqui para esse paciente e saber explicar para ele de por que que é mais interessante, né? Não é o objetivo da aula, mas por que que é mais interessante. Vocês vão poder ver no e-book que eu dei ali para vocês no WhatsApp, assistam depois, não saiam daqui, tem um apresentão para vocês. Por que que é mais importante a gente ter o acompanhamento, utilizar o adipômetro, por exemplo, e mostrar para aquele paciente que a comparação das dobras faz mais sentido do que a comparação especificamente por percentual de gordura, né? E saber, além de dar metas para esse sujeito, metas realistas, certo? Entendem a importância disso? E essa é uma importância que, como eu mencionei para vocês, tá? Ela é algo importante no sentido de ter alguém que te auxilie e te mostre como funciona isso, tá? Mostre como funciona isso. Então, a gente está falando de alguém que, fora a ideia de um professor, que eu trouxe essa parte mais técnica para vocês aqui, alguém que já tenha passado, né, já tenha sofrido com o mercado de trabalho e hoje consegue fazer que pessoas sofram menos nesse sentido, né? Quando eu comecei essa ideia de mentorar nutricionistas, uma das minhas grandes dúvidas era, eu fiz uma formação toda específica para isso. A formação era um valor absurdo, tá? Só que aquilo não era preço mesmo, era valor, porque o que aquilo me entregou me devolveu num tempo mínimo. E isso aconteceu com vários dos meus mentorados, que às vezes a gente se pergunta, por que que é importante ter alguém por trás do que tu está passando para os teus pacientes, por trás do que tu está trazendo de segurança, porque justamente aquela pessoa já tomou, olha, eu estou até meio careca já de tanto apanhar e estressar com a parte mercadológica, que hoje a gente facilita o que os nutris, que por vezes já experientes, mas querem aprender mais a parte técnica, e até mesmo nutris que vão se formar, estão se formando ou iniciando o processo de atendimento, não vão precisar sofrer dessa forma.
né? E hoje, a ideia que eu passo para os meus mentorandos é justamente essa, né? Vou mostrar aqui para vocês. Uma ideia que envolve aulas ao vivo, tá? Onde a gente vai fazer isso aqui, só que a gente vai ficar assim, ó, mas Fabrício, olha só, isso tem mentorando aqui no grupo, inclusive, eles podem confirmar para vocês, que uma ideia de que, além da parte de direcionamento prático da coisa, no sentido de como fazer a captação de pacientes, a gente poder discorrer, se, por exemplo, cara, Fabrício, olha só, meu paciente aqui, ele disse que ele, ele não perdeu o peso que ele queria ter perdido em 10 meses, tá? Como que eu posso explicar isso para ele e traçar novas metas? Isso é importantíssimo, porque envolve uma parte técnica. E ali, essa coisa toda mercadológica, que também é importante, cai por terra, entendeu? Como é que tu vai enganar uma pessoa que não atingiu os objetivos que ela precisava, muitas vezes, né? Não tem como. A gente vai mostrar para ela a parte técnica da coisa e como vai ser o novo proceder a partir dali. Então, a gente vai na ideia de captação de pacientes, apoio por software, que eu vou falar sobre isso agora, captação de paciente, posicionamento, mas a gente pula também para uma ideia de avaliação de composição corporal, para uma ideia de anamnese, né, de como a gente vai proceder com uma anamnese bem estruturada, exames que a gente vai solicitar a depender do paciente. A gente também fala sobre prescrição facilitada no emagrecimento, hipertrofia, recomposição corporal, a performance, suplementos e até mesmo como funciona não uma consulta de retorno, mas as consultas de retorno, porque a ideia é fidelizar aquele paciente ao ponto de que, óbvio, tu não vai ser antiético e ficar mandando ele voltar a cada semana e gastando R$ 500 contigo por semana, certo? Mas mostrar para aquele cliente que ele tem um apoio e que a partir dali tem um tratamento, e aquele tratamento envolve ele ter essa frequência assídua contigo, certo? E o que eu trago para vocês aqui hoje? O que eu trago para vocês que ficaram aqui comigo, inclusive todo mundo que começou ficou, pô, acho que gostaram mesmo do troço, ou daqui a pouco todo mundo desligou meu áudio, minha câmera e estão deixando ali, mas tudo bem. Não, tô brincando. Peraí que alguém abriu alguma coisa sem querer aqui. E quem adquirir hoje, tá? O que eu estou falando, tá? Que é essa mentoria, que são 4 aulas ao vivo, envolvem 4 aulas direcionadas em que em menos de 2 semanas tu vai estar aplicando técnicas específicas para direcionar para os teus futuros pacientes, para os teus pacientes atuais e captação de clientes, né? E ter esse grupo exclusivo que envolve networking e manejo de dúvidas. Networking por quê? Tá? Networking por quê? Porque envolve quem está ali. Por exemplo, tá? Por exemplo, alguns colegas falaram meu nome até que chegou, tá? Vou citar o que aconteceu comigo hoje às 2 da tarde. A Danone. A Danone é uma multinacional. Bom, todo mundo conhece a Danone, né? E convidar para ser conselheiro do troço. Então, tipo, esse networking, né, onde tinha ali o nutricionista Fabrício, mas também tinha uma das pessoas que fez a indicação, que é uma clínica hospitalar, né, tem o seu valor total. Só que, além de tudo isso, e esse é o grande lance, tá? Para quem adquirir hoje essa mentoria, aí nesse caso, tipo, é hoje mesmo, tá? Porque senão vocês vão me falir, tá? Quem adquirir hoje a mentoria, eu vou dar de presente, se quiser, eu até autografo, tá? Até autografo, eu faço uma dedicatória, o meu livro, tá? Que vai sair em até 10 dias úteis a partir de segunda-feira, hoje é quarta-feira, tá? Então, a partir da segunda que passou, meu livro que está sendo impresso pela editora Viseu, né? Então, assinei o contratinho, coisa mais linda da impressão, no domingo, tá? Eu vou enviar esse livro ou entregar para a galera que é de Pelotas, eu vou entregar pessoalmente esse livro de presente para quem adquirir a mentoria, tá? E assim, presente mesmo, tá? Não vou... Valeu, legal, é bem legal, tá? Ficou bem legal, são mais de 150 páginas, tá? Ficou bem interessante, é um livro de hipertrofia, da nutrição até a suplementação, mas aí nesse caso, esse
Os outros bônus a gente consegue manter, sim, não vejo grandes problemas, mas esse é só para quem adquiriu hoje a mentoria e que pode me chamar, conversar comigo, eu explico como funciona se tiver mais dúvidas, mas ela consiste desses encontros que a gente faz ao vivo, direcionando totalmente para captação, fidelização, avaliação de composição corporal, prescrição, tem a parte técnica de avaliação. Vocês já viram só o e-book gratuito eu já dei ali para vocês, já resolve isso. Imagina as aulas ao vivo do que eu posso explicar para vocês. E muitas vezes a gente se pergunta, né, o que impede, né, a gente ter um mentor, e justamente um dos pontos que eu trago para vocês é que muitas pessoas que me referem isso é o fator não ter pacientes. E bem como quando eu falei da formação que eu fiz a respeito de ser um mentor para outros nutricionistas, eu também me questionava. Né? Justamente, a gente não tem, porque a gente não colocou em prática aquilo que um mentor pode te trazer. Tá? Eu sou professor, mas diferentemente do Fabrício professor, um mentor pode colocar em prática, né, isso já na nossa primeira semana de encontro, situações onde de fato podem te trazer pacientes. E aqui eu trago um exemplo, eu tirei aqui o nome da minha mentoranda, tá? Porque eu gosto da privacidade das pessoas que me contratam, obviamente, mas aqui um exemplo de posteriormente, não vou trazer agora, porque senão vocês vão identificar quem é a pessoa, eu não quero, tá? Tem gente que às vezes não gosta muito disso, eu não quero que a pessoa seja identificada. Então, essa pessoa partiu de princípios que a gente utilizou juntos, tá? Para uma parte de mídias sociais e captação de pacientes, e a gente está se encaminhando muito bem. Também a gente está se encaminhando muito bem. E para quem também se questiona, ok, eu quero mais segurança e eu também quero mais pacientes, tá? Mas eu também quero aprender a prescrever, certo? Então, assim, o que tu vai ter ali é, além de um cara que já quebrou muito a cabeça para chegar onde chegou, que vai estar no grupo de WhatsApp durante esses 4 encontros, né, para responder as dúvidas que vocês tiverem, certo? É um cara que vai trazer todos esses encontros ao vivo, onde a gente vai fazer uma parte de varredura técnica do troço mesmo. O beabá da nutrição quando se trata de emagrecimento. O beabá da nutrição quando se trata de avaliação de composição corporal e quando se trata também de uma anamnese bem feita, por exemplo, que é um conceito tão básico que às vezes a gente acaba deixando passar. E hoje, tá? Hoje, quem adquirir juntamente vai ganhar. Isso aqui envolve tudo, tá? Já vou falar para vocês. Junto com o livro, tá? Junto com o livro, então o livro não é cobrado, vai ser um presente para quem adquirir hoje. A gente está falando, para não. Eu trouxe aqui a foto mesmo, porque tem muita gente que às vezes dá esse migué, né? Ah, não, saiu, vou dar. R$ 3.500 de desconto. Não, eu quero mostrar que está sendo dado aqui para a turma que está aqui mesmo. Então, por isso que eu tirei o print de como é ofertado, tá? E a gente está falando realmente de um valor que é um valor, não é um preço, é algo que vale muito a pena e quem foi acompanhado por mim, está sendo acompanhado por mim, sabe do que eu estou falando. E eu ainda vou te trazer, ou seja, tudo isso ainda com uma economia de mais de 20%, de mais 20% de desconto no nosso software amigo, que é o Dietbox, que eles cederam aí os nossos 20%. A gente está falando então de mais um descontaço se envolver a assinatura do Dietbox, se quiserem, não tem obrigação de fazer isso. Mas isso vocês vão ganhar de qualquer forma, assinando ou não, que são mais lâminas que vão ser enviadas especificamente para casa de vocês, para a casinha, para chegar lá na casinha, vocês fazerem sprintzinho, olha, paciente, olha as lâminas, quem já viu lâminas, eu recebo as lâminas do Dietbox, são lâminas absurdamente de uma utilização, assim, muito legal para a gente utilizar com os nossos pacientes, e vai receber na casinha de vocês isso aí, tá bem? E quando a gente fala ainda de investimento, né? Eu trouxe mais um exemplo, que é algo como eu resolvi trazer esse exemplo porque eu passei para vocês o e-book da avaliação e aí me deu esse insight, assim, de conversando isso em minutos, a gente não tinha nem começado a mentoria, eu já expliquei por que valia a pena um produto e não o outro, e mostrei de maneira técnica e científica por que essa economia, que não é brinquedo, nós estamos falando de R$ 18.000, tá? Quando se envolveu comprar um produto e não o outro,
para o atendimento, por que que valeu tanto a pena, certo? Então, hoje, o que tu ganha a ter um mentor é um valor agregado importantíssimo, em um valor que a gente está falando, sim, de mais de... Nesse caso, não é migué, tá? Ah, não, eu trouxe aqui para mostrar para vocês mesmo que foi realizado o desconto e não saiu, que nem às vezes a galera fala, mais de 5 mil reais de desconto, mas espera, o produto sempre teve esse valor? Não, é esse valor aqui hoje que eu estou fazendo para vocês, 997, tá? Que isso pode ser feito em 12 vezes, tá bem? Dentro da plataforma. O que eu vou fazer agora, tá? É deixar o link para vocês aqui na nossa conversa, tá? Quem adquirir hoje já vai entrar para o nosso grupo de WhatsApp e agora, tá? Antes de terminar o nosso dia, tá? E vai ganhar, além de todos esses bônus que envolvem as lâminas, envolve descontão no software amigo nosso aí, envolve todas as aulas ao vivo que a gente vai ter e o grupo de WhatsApp, esse mega livro. Aí o livro, tudo bem, eu vou compreender quem quiser comprar amanhã, não tem problema algum, tá? Só que aí o livro eu vou deixar só até hoje, senão o professor de vocês vai à falência, tá bem? E agora eu vou abrir, não precisa ser dúvida sobre a mentoria, tá? Mas se quiser a gente dá sequência, porque eu vou botar o link aqui para quem quiser comprar, a gente já vai fazer todo o meio de campo para resolver isso, enquanto a gente vai estabelecendo as dúvidas que vocês têm aí a respeito do nosso encontro de hoje. Feito? Bora para dúvidas, gente. Podem colocar no chat, quem tiver vergonha. Aí já vem uma dúvida. Como tu procedes sobre determinado assunto que não tinha conhecimento? Cara, exatamente. Tem mais uma. Peraí que tá por Ingrid. Como tu procede com dúvidas de paciente sobre determinado assunto que não tinha conhecimento? Então, exatamente da forma que eu mostrei aqui para vocês, tá? Não necessariamente com o chat GPT, porque eu tinha possibilidade de outras coisas na época, né, que não o chat GPT, mas exatamente da forma aqui que eu mostrei para vocês. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Lembrando que o livro é só para quem entrar hoje. Aqui. Então, assim, ó, Ingrid, eu faço, né, a ideia de... Claro, quando a gente consulta, atende um paciente que ele já previamente não... a gente entende que não tem nenhuma doença específica, alguma coisa do tipo, o friozinho na barriga um pouco desaparece. Mas não é incomum. Vou necessitar como adquirir posteriormente o link. Kátia, eu vou enviar o link agora ali no nosso grupo, tá? Mas, como eu te falei, o livro de presente ele vai só até hoje, meia-noite. Amanhã eu já vou cancelar esse presente, tá bem? Mas eu te mando ali, não te preocupa. Eu envio ali no grupo do WhatsApp agora o link novamente, tá? E normal... Valeu, Kátia. E normalmente, gente, uma das coisas que eu gostava muito de fazer também, né, era de, claro, porque quando a gente está começando, aí eu estou falando de quando eu comecei na nutrição, né? Quando a gente está começando, a gente tem tempo de fato, né, para parar, estudar, abrir o PubMed ali e ler com calma, né? Mas quando a gente está falando de um troço mais dinâmico, uma das formas mais... Eu mostro, inclusive, é bem legal, a Ingrid, eu mostro na mentoria uma das formas, inclusive uns mentorandos que já estão aqui, meus, eu já mostrei brevemente isso sim, no próprio chat GPT, a gente pode trabalhar até mesmo com a ideia de unir, né, copies para fazer a captação de clientes.
né? Então, tipo assim, como que tu estrutura uma conversa, como que tu estrutura uma captação de pacientes, seja no 1-a-1, seja uma captação mais, como eu falei, não é crime tu querer atender o mundo inteiro, tá? E ganhar muito dinheiro. Não é problema, entende? Só que a gente precisa, né, de uma estrutura que passe segurança, né, para o nosso paciente. Então, eu ensino também como a gente consegue fazer funis específicos que envolvam atendimento em grandes grupos, para quem já tem uma experiência um pouco maior e quer fazer lançamentos nesse sentido de grupos de desafios, coisas nesse sentido, que costuma dar um valor bem interessante também. Bem, gente, deixei aqui o link, tá? Vou gravar a reunião, vou mandar agora para o WhatsApp, tá? Vocês têm 3 horas e meia para pensar com calma, tá? Até hoje fica esse presentão aí do livro também. Me comuniquem qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vou deixar salvo, vou deixar gravado. Quem quiser pode assistir. Vou deixar, se mantenham no grupo de WhatsApp ali. Vou deixar até no máximo, hoje é quarta-feira, vou deixar até domingo ali a gravação, então fiquem bem tranquilos, mas a promoção do livro até hoje, tá bem? Muito obrigado aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Milene. Merece. Tá bem? Tchauzinho e até o próximo workshop nosso. Abração.